Mastites. O que mudou nos protocolos dos últimos anos? Durante muito tempo, quando uma mãe que estava amamentando, produzindo leite, chegava até a gente com dor mamária, vermelhidão, endurecimento de um quadrão da mama e sintomas parecidos com aqueles gripais, a orientação era praticamente automática. Massagem mamária, esvaziar essa mama mais vezes, mais frequentemente, melhor, em muitos casos associar anti-inflamatório e antibiótico. Mas os protocolos, eles mudaram. E talvez a parte aí mais importante dessa mudança seja o nosso entendimento que a mastite, ela não deve ser vista como uma entidade isolada, unicamente infecciosa. Oi meninas, eu sou a Camila Tisato, aqui da Liga Aleitamento Brasil, e hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é a mastite e sobre o que mudou nos protocolos ao longo dos últimos anos. Esse é um tema que é essencial, porque muitas condutas que antes elas eram repetidas com segurança, hoje elas precisam ser revistas com mais cuidado, porque novos estudos provaram outros olhares. E a grande virada dos protocolos mais recentes foi passar a olhar a mastite como um espectro inflamatório. Ou seja, nem toda dor mamária, vermelhidão, área endurecida, ela significa uma infecção bacteriana. Muitas vezes o processo ele começa com uma congestão da mama, um edema, um estreitamento de ductos e uma inflamação localizada. E isso muda completamente a nossa conduta a partir de onde esse espectro está. Porque se eu enxergo toda mastite como uma infecção, eu tendo a pensar em, obviamente, antibiótico para toda mastite. E como primeira resposta, né? Mas eu entendendo que muitas situações, elas começam como se fosse uma escada que sobe degraus, começando por um processo inflamatório, que primeiro eu preciso conduzir a inflamação, o edema e os fatores que estão mantendo aquele quadro de congestão, eu já mudo meu olhar. Essas mudanças, né, e uma das mais importantes foi realmente abandonar essa ideia que a mãe precisa esvaziar mais a qualquer custo essa mama. Durante muito tempo, a orientação que era dada era ordenhar mais e intensamente, colocar o bebê para mamar mais vezes nessa mama, fazer massagem para que se desempedrasse aquele leite que estava ali parado, tentar tirar o máximo possível de leite dessa mama. O problema é que, em muitos casos, isso piorava o quadro, piorava o edema, aumentava a dor, estimulava o corpo a produzir ainda mais leite e mantinha ou piorava até o ciclo inflamatório. Hoje o nosso olhar ele é mais cauteloso, mais cuidadoso. A recomendação passou a ser manter a amamentação de forma fisiológica, como aquele bebê está ditando no seu próprio ritmo, sem hiperestimular a mama. Ou seja, o bebê mama conforme a sua necessidade. Mas a gente não transforma mais a mama inflamada em um campo de batalha que tem que ser minado de múltiplas extrações. Outro ponto que mudou bastante foi o uso do calor e da massagem, principalmente a massagem mais vigorosa que objetivava tirar mais leite. Aquela ideia que as compressas mornas e que a massagem, né, é mais vigorosa para desfazer o engurgitamento, o nódulo, ela precisa ser revista porque ficou no passado. A gente sabe hoje que quando existe uma inflamação, quando existe dor, edema, o calor excessivo e o excesso de manipulação, ele pode aumentar a vasodilatação, pode piorar o edema e até contribuir exponencialmente para uma lesão tecidual do parênquima da mama. Hoje, o objetivo do nosso cuidado em todos os quadros do espectro da mastite é muito mais para o manejo através de medidas anti-inflamatórias. Usar o frio, a crioterapia local, a analgesia, o anti-inflamatório quando indicado pelo profissional habilitado, né, o profissional prescritor, muito repouso, o manejo adequado dessa amamentação, mas mantendo ela de ritmo fisiológico e o acompanhamento próximo da evolução. Isso não significa que toda conduta, né, aquela antiga, ela era absurda. Significa unicamente que a compreensão do processo mudou. E quando essa compreensão, ela muda, a forma como a gente vai manejar, ela também precisa ser olhada e revista. Outra
mudança importante é entender que o antibiótico, ele não deve ser usado de forma automática em todo o quadro inicial. Existem casos em que ele, sim, será necessário quando as medidas iniciais elas não forem suficientes e também quando há sinais evidentes de mastite bacteriana ou então uma piora clínica, uma febre persistente, sinais sistêmicos importantes que não estão respondendo nas primeiras horas, né? Ou uma ausência mesmo de qualquer tipo de melhora quando se fecha 24, 48 horas no máximo. Mas existem quadros inflamatórios que sim, podem melhorar sem o uso de antibióticos, quando eles forem conduzidos em tempo oportuno e de forma adequada. E isso é muito importante para que a gente evite o uso desnecessário de antibiótico e isso leve a uma resistência bacteriana com o passar do tempo e a exposição dessa pessoa. E também para não atrasar o manejo correto do que realmente está causando o processo da mastite. Sim, gente, porque mastite tem causa. E ainda aqui eu preciso fazer uma observação, né, fundamental. Isso não significa que nós vamos banalizar a mastite. Ela não precisa ser acompanhada com seriedade, né, envolvendo outros profissionais. Se a mãe apresentar, né, a lactante, uma piora, uma febre que persiste, uma dor que se intensificou, uma área endurecida que não melhora em qualquer momento do trajeto, ou então sinais de um abscesso, por exemplo, ou uma queda abrupta do seu estado geral, ela precisa em qualquer momento de avaliação médica. A consultora de amamentação, ela não deve trabalhar sozinha nesses casos. A comunicação com a equipe de saúde é indispensável, mesmo que a condução nas primeiras horas seja somente com manejo. Outro ponto que os protocolos mais recentes, estudos mais recentes nos trouxeram, né, com uma maior força, é que existe uma progressão possível dentro desse espectro dos quadros. Um quadro, ele pode começar como uma manifestação de somente uma congestão ou até uma inflamação, e isso evoluir para uma mastite inflamatória, que pode evoluir para uma mastite bacteriana e, em alguns casos, até chegar num abscesso mamário. Por isso, o objetivo não é apenas tratar quando o quadro já está num degrau avançado, quando a gente já tem um quadro mais grave. É reconhecer cedo, manejar corretamente em tempo oportuno e evitar que essa situação ela evolua. E talvez aqui esteja uma das grandes responsabilidades da consultora em amamentação, porque é a gente que vai estar caminhando junto com aquela díade, né? Não é sobre sair aí, né, fazendo tudo de qualquer jeito, né? Sugerir que a mulher faça extrações, né, sem critério, muito menos dizer para ela, né, que nós vamos aguentar mais um pouco, mas é saber avaliar, baseado em evidências atuais e avaliar o contexto daquela situação. Como que tá a produção de leite dessa mulher? Existe uma chance de uma hiperlactação? Tem um trauma mamilar ali? Tem uma pega, uma sucção, uma drenagem ineficiente da mama? A mãe tá usando bomba no período crítico de calibração da produção de leite ou em excesso? O bebê transfere bem esse leite? Existe uma dor persistente que não foi manejada? Como que tá a frequência das mamadas, a gestão dessa amamentação nas 24 horas? Teve alguma mudança recente na rotina desse bebê? A mastite raramente aparece do nada. Na grande maioria das vezes, existe um conjunto de fatores que vai criando o cenário propício para que aquele processo que começa na congestão evolua. E se a gente não identifica esses fatores mais rapidamente possível, a mãe pode até melhorar daquele episódio, porque isso acontece, mas ela continua estando vulnerável para novos quadros, e aí é importante da gente entender a causa. Também é importante falar que alguns pontos dos protocolos e dos estudos, eles ainda geram muitos debates entre profissionais que pensam de maneiras diferentes, tá? E pesquisadores também que discutem, né, e que estão aí buscando mais evidências a respeito de causa e efeito e de uso de tratamentos.
Protocolos, eles não são, assim, textos, né, sagrados, né, irretocáveis, mas eles são ferramentas que a ciência estudou, né, interpretou e trouxe aí pra gente olhar de forma crítica. Então, é por isso que decorar, né, uma conduta engessada não é o caminho nunca. A consultora de lactação, ela precisa entender os porquês, entender como a gente está olhando para cada quadro hoje. Quando que a gente usa, por exemplo, frio? Quando que a gente orienta repouso? Quando que a gente vai sugerir reduzir estímulos excessivos e quando, de fato, eles estão sendo excessivos? Quando suspeitar, né, que aquele quadro passou do ponto da inflamação, chegou na infecção, e quando encaminhar, né, para outros profissionais, como um mastologista. O nosso olhar vai ser sempre de acompanhar de perto, né, perceber quando que aquele caso saiu do campo do manejo, embora a gente já esteja sempre em contato com o profissional que acompanha aquela dupla, né, a gente ter aí critérios para uma avaliação bem próxima e quando sugerir o próximo passo. No fim, a maior mudança dos últimos anos, ela talvez seja fazer com que a gente pare de tratar a mastite como um problema simples, sabe? Um problema pontual, linear, né, de um processo infeccioso. A mastite, ela exige em qualquer um dos estágios avaliação, raciocínio clínico e individualização. E, para a consultora, isso significa estudar mais, atualizar, rever suas condutas, abandonar aquelas respostas que já estavam aí no automático do manejo da mastite, sabe? Porque uma orientação que você dá e que ela tá desatualizada, ela pode não apenas deixar de ajudar, quanto ela pode atrasar uma melhora ou até piorar muito um quadro. E agora eu quero saber de vocês. Qual que é a orientação sobre mastite que vocês mais ouviram ao longo da formação de vocês e que hoje vocês já começam a questionar porque já escutaram coisas diferentes ou ainda, né, não chegaram lá para se aprofundar, mas ouviram falar sobre algo. E aí eu te convido também para se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana a gente traz novos conteúdos sobre manejo clínico da amamentação, sobre prática clínica, sobre BCLC e sobre os desafios reais dos atendimentos de quem tá na linha de frente do manejo aí da amamentação.